Meu nome é Daniel e há alguns anos trabalhei numa farmácia que funcionava à noite no centro da cidade. Na época eu tinha 24 anos. Tinha acabado de me formar na faculdade e precisava do emprego para conseguir sair da casa dos meus pais. Sempre fui muito tranquilo. Me considero uma pessoa bastante lógica, nada supersticioso e sempre tentando encontrar explicações práticas para tudo. Então, quando me ofereceram para cobrir o turno da madrugada, sinceramente nem pensei muito. O salário era razoável e, no geral, o trabalho era simples. O único detalhe era que quase não tinha colegas no turno da noite. Basicamente éramos dois, o segurança e eu. Na minha primeira noite, cheguei cedo para conhecer o lugar, assinar os papéis e receber as orientações do gerente do turno. Tudo parecia normal. A farmácia era maior do que eu imaginava. Tinha 2 entradas, uma área ampla para os clientes, uma seção para medicamentos controlados, outra para produtos diversos, e lá no fundo um corredor comprido que levava até o estoque principal. Também tinha uma salinha de descanso com um sofá velho, um micro-ondas e uma televisão que às vezes funcionava, às vezes nem ligava. Quem me recebeu foi o seu Jaime, o segurança da madrugada, um senhor já de idade, beirando os 60 anos, daqueles que trabalharam a vida toda e falam pouco. Cumprimentei ele com educação e a gente se sentou para tomar um café antes de começar o turno. Foi aí que ele me soltou um aviso que, na hora, achei que fosse brincadeira, aquelas coisas que falam sério só para assustar o novato. Com o olhar fixo na xícara, ele disse que, se algum dia eu ouvisse alguém me chamando lá do fundo, do estoque, era para não responder. Se escutasse meu nome vindo daquele corredor, era para ignorar e seguir como se nada tivesse acontecido. Achei que fosse só uma maneira esquisita de puxar assunto. Então ri um pouco, mas ele repetiu, dessa vez me encarando. Não responde, ele disse. Mesmo que você tenha certeza de que sou eu chamando, mesmo que reconheça a voz, não vai. Fiquei sem saber o que responder. Concordei para não deixar o clima estranho, e alguns minutos depois, começamos a rotina. Nas primeiras noites, tudo correu tranquilo. Atendíamos 1 ou 2 clientes a cada 2 horas. Geralmente gente procurando remédio para febre, insônia ou alguma emergência mais leve. O resto do tempo eu passava organizando as prateleiras, conferindo a validade dos produtos ou ajudando no inventário. Tudo parecia normal. Até que quase uma semana depois que comecei, ouvi meu nome pela primeira vez. Passava das 3 da manhã. A farmácia estava completamente vazia e o seu Jaime estava lá fora, fazendo a ronda pelo estacionamento como fazia de vez em quando. Eu estava organizando umas caixas novas que tinham chegado de tarde quando ouvi, vindo lá do corredor do fundo, alguém me chamar. Daniel. Não foi um sussurro nem um grito. Foi estranho, como se alguém falasse comigo com pressa, mas sem levantar, muito a voz. Me virei na hora, mas não vi ninguém. O corredor estava vazio e a porta do estoque fechada. Dei alguns passos para frente, olhei bem, mas não vi nada fora do normal. Pensei que pudesse ser o seu Jaime, mas estranhei ele ter entrado, pelos fundos sem eu perceber. Caminhei até a porta do estoque, abri, e dentro só tinha caixas, prateleiras e aquela luz fraquinha que a gente deixava acesa. Não tive coragem de entrar. Fechei a porta e voltei para o balcão, fingindo que nada tinha acontecido. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez foi ainda mais claro. Eu estava sentado na salinha de descanso terminando um café, quando ouvi outra vez. Daniel. Dessa vez a voz parecia mais perto, como se tivesse vindo do outro lado da porta. Fiquei paralisado, por alguns segundos, e na hora me lembrei do aviso do seu Jaime. Não respondi. Fiquei parado em silêncio, esperando, até que ouvi um barulho seco como se alguma coisa tivesse caído no chão lá dentro do estoque. Meu impulso natural foi ir ver o que tinha acontecido, mas uma parte de mim travou. Respirei fundo, peguei a lanterna e decidi dar uma olhada. Fui andando devagar pelo corredor e quando cheguei na porta do estoque parei. Não sei explicar, mas dessa vez senti uma pressão forte no peito. Abri a porta com cuidado e entrei. Revirei as prateleiras, conferi as caixas, olhei cada canto. Não tinha ninguém ali, e também não tinha nada fora do lugar.
Dei mais alguns passos em direção ao fundo e, de repente, senti como se alguém tivesse passado bem atrás de mim. O ar ficou mais gelado e precisei me segurar para não virar de uma vez. Fiquei ali parado por alguns segundos, respirando com dificuldade, até ouvir outra coisa. Um sussurro. Não entendi o que dizia, mas ouvi nitidamente. Aquela noite, eu não falei nada pro seu Jaime. Mas na noite seguinte foi ele quem puxou o assunto. Disse que eu estava pálido. Fiquei na dúvida se contava, mas acabei abrindo o jogo falando o que tinha ouvido. Ele não se espantou. Só me disse que já trabalhava ali há mais de 20 anos e que aquilo já estava naquele lugar muito antes dele chegar. Falou que não era perigoso desde que a gente não desse abertura. O que aquela coisa queria era que alguém respondesse. Me chamou por anos, ele contou. E como eu nunca respondi, tô aqui até hoje. Perguntei se ele sabia o que era. Seu Jaime disse que não, mas que já tinha escutado várias histórias. Uns diziam que era funcionário que abandonou o turno. Outros falavam de um cliente que teria morrido no banheiro dos fundos depois de um infarto. Contou também que aquela parte do prédio era bem antiga, que antes de ser farmácia já tinha sido uma clínica veterinária. E antes disso, um consultório médico abandonado. Talvez alguma coisa tenha ficado presa lá. Nunca mais entrei no estoque sozinho. Depois daquela noite, toda vez que eu ouvia algum barulho, simplesmente ficava quieto, fingindo que não era comigo. Só teve uma vez que eu não consegui resistir. Ouvi um barulho, parecia uma caixa caindo e me distraí. Sem pensar muito, fui até o corredor. Abri a porta e vi. No fundo, entre as prateleiras, tinha algo. Uma sombra. Era como uma silhueta escura parada entre as estantes, imóvel, mas dava para sentir que estava viva. Não dava para ver rosto nem detalhes, mas estava lá. Bati a porta com força e corri para a sala de descanso. Depois daquele dia, nunca mais passei por aquele corredor sozinho. E também nunca mais ouvi alguém me chamando. Alguns meses depois, acabei saindo do emprego, mas não por causa disso. Apareceu uma oportunidade melhor. Mesmo assim, não esqueço daquelas noites. Nunca descobri o que era aquilo, nem se ainda está lá. Só sei que seu Jaime se aposentou pouco tempo depois e um dia, encontrei na rua o novo segurança que assumiu o lugar. Ele comentou, meio sem jeito, que também tinha começado a ouvir vozes. Só que, diferente de mim, ele respondeu. Não demorou muito para trocarem de vigilante de novo. Nunca mais entrei naquela farmácia. Meu nome é Corina Martins. Tenho 36 anos e trabalho como segurança em uma farmácia de uma grande rede aqui na região metropolitana de Campinas. Já estou nessa área de segurança privada há bastante tempo, mas de uns anos para cá tenho trabalhado só no turno da noite, que geralmente é mais tranquilo. Embora, como muita gente diz, é também quando acontecem umas coisas que a gente não consegue explicar direito. Que vivi numa madrugada nessa farmácia me deixou cheia de perguntas que até hoje não consegui responder. Aquela noite era como qualquer outra. Mais uma entre tantas em que fico responsável por cuidar do lugar das 11 da noite até o amanhecer. Normalmente ficam comigo 3 funcionários, mas naquele dia só tinham 2. Uma colega no balcão e um auxiliar de farmácia. A gente jantou lá pela 1 da manhã como sempre fazemos, cada um na sua, sem pressa. A farmácia já estava fechada para o público desde meia-noite, então o clima era bem tranquilo. De vez em quando chega alguém procurando remédio de emergência, mas naquela madrugada tudo parecia estar normal. Por volta das 2 da manhã foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava conferindo as câmeras pelo celular quando, do nada, ouvimos as portas automáticas da entrada principal se abrirem. Não fazia o menor sentido porque à noite elas travam sozinhas. A gente se olhou sem entender nada e um dos sensores de movimento disparou, como se alguém tivesse entrado. Na hora pensamos que poderia ser algum problema no sistema. Ou talvez, o senhorzinho em situação de rua que às vezes passava por ali. Mas quando saí para dar uma olhada, a rua estava completamente deserta. Não tinha vento, não tinha ninguém andando, nem carro passando. Era um silêncio estranho, daquele tipo que nem de madrugada é comum. Voltei para dentro da farmácia e seguimos como se nada tivesse acontecido, mas já dava para sentir o clima pesado no ar. Não demorou muito e sem a gente ouvir o barulho das
Portas de novo. Vimos uma senhora parada bem na entrada olhando pra gente. A gente nem viu quando ela entrou, nem escutou o barulho do mecanismo da porta abrindo, o que já era bem estranho, mas naquele momento tentamos agir normalmente. A senhora ficou ali parada, só olhando como se estivesse esperando alguma coisa. Fui até ela para perguntar se precisava de ajuda, se estava se sentindo bem, mas ela não respondeu. Só virou o rosto, devagar, e caminhou direto em direção à minha colega do balcão. Foi aí que a coisa ficou ainda mais esquisita. Sem olhar para mim nem para o outro colega, ela parou bem na frente da minha amiga e disse, com uma voz que até hoje não sei explicar, se ela podia chamar um táxi porque precisava ir para casa e já sabia o endereço. O estranho é que, sem ninguém perguntar nada, a senhora falou exatamente o endereço onde morava. E era a 2 ruas da casa da minha colega. Isso fez a minha amiga ficar pálida porque ela nunca tinha visto aquela senhora na vida. Tentou explicar que não tinha aplicativo para chamar táxi, que não podia ajudar, mas a senhora insistia, cada vez com uma expressão mais dura no rosto. Ela não gritava nem fazia escândalo, mas o jeito como olhava era forte, como se estivesse obrigando a gente a obedecer. Tu sabe onde eu moro. Milar, chama um táxi, dizia, seca. Não parecia uma pessoa perdida nem desorientada e muito menos alguém frágil. Tinha uma presença que impunha respeito. Mas não pelo tamanho. Era pela firmeza com que falava. Minha colega ficou sem reação, congelada. Eu me aproximei para tentar fazer alguma coisa, mas antes que eu pudesse falar, a senhora virou, deu meia volta e saiu caminhando pela porta como se nada tivesse acontecido. O curioso é que, dessa vez, também não ouvimos o som das portas automáticas. Só vimos elas se abrirem sozinhas enquanto ela saía. Não se passou nenhum minuto e, por instinto, saímos para tentar encontrá-la. A gente não conseguia simplesmente ficar ali, com aquela sensação horrível, aquele incômodo estranho que ficou no ar. Pensamos que talvez ela estivesse realmente perdida ou doente ou precisando de ajuda de verdade. Queríamos ajudar, nem que fosse chamando um táxi pelo meu celular. Mas quando saímos, não tinha absolutamente ninguém. A gente olhou para os 2 lados da rua, fui até a esquina, mas nem sinal dela. Para uma senhora daquela idade não teria como desaparecer daquele jeito, tão rápido, ainda mais naquele horário. As ruas estavam desertas, sem carro, sem gente, passando, nada. Voltamos para dentro em silêncio, com aquela sensação gelada nas costas, como se a gente tivesse presenciado algo que não era para estar ali. Naquela madrugada, ninguém conseguiu relaxar. Ficamos todos na área do balcão tentando fazer o tempo passar mais rápido. Não falamos muito sobre o que aconteceu, mas só de olhar um para o outro dava para ver que todo mundo estava pensando a mesma coisa. Tinha algo errado. Nos dias seguintes parecia que tudo tinha voltado ao normal, mas a verdade é que já estávamos marcadas pelo que vimos. O mais esquisito foi que, por mais ou menos uma semana depois daquela noite, as portas da farmácia começaram a abrir sozinhas de novo, sempre no mesmo horário. As câmeras não mostravam ninguém entrando, mas o sensor de movimento sempre acusava a presença. Nunca mais vimos a senhora, mas a sensação de que a qualquer momento ela poderia aparecer de novo nunca foi embora. A gente até tentou perguntar para alguns moradores do bairro se conheciam alguém com as características dela. Descrevemos a aparência, a idade, o jeito de falar, mas ninguém sabia de nada. O endereço que ela mencionou realmente existia, mas a casa estava vazia. Os vizinhos contaram que ali tinha morado uma senhora que já tinha falecido há anos, sozinha, sem filhos. Minha colega nunca mais quis pegar plantão à noite. Eu continuo trabalhando lá, mas tem noites em que a mesma sensação estranha daquela madrugada volta. Às vezes fico pensando, acho que aquela mulher não estava procurando ajuda. Pelo jeito como ela falava e agia, parecia que queria algo diferente. Meu nome é Patrícia Alves, tenho 36 anos e trabalho há quase 10 anos como responsável pelo plantão noturno em uma farmácia de uma grande rede que, por motivos óbvios, prefiro não citar. Comecei como auxiliar, depois fui promovida à caixa e alguns anos depois me ofereceram o cargo de chefia do turno da noite, aquele que muita gente evita,
porque dizem que, embora seja mais tranquilo, também é o mais solitário. Com o tempo, aprendi que o mais pesado nesse trabalho não é o cansaço, nem o sono atrasado, nem mesmo lidar com clientes em horários esquisitos. O mais difícil é o silêncio. Aquele silêncio que muda depois das 2 da manhã, quando não entra mais ninguém. Quando o único barulho é o zumbido do refrigerador das bebidas. E quando você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Tudo começou por causa de uma vitrine. Parece absurdo, eu sei. Uma vitrine de vidro igual a tantas em qualquer farmácia, cheia de produtos para bebê. Fórmulas, mamadeiras, chupetas, pomadas para assaduras, esse tipo de coisa. Ela ficava sempre trancada e só a abríamos quando um cliente pedia algo de lá. Era parte do procedimento. Não acontecia nada com aquela vitrine. Até que numa madrugada, durante a ronda de rotina, a encontrei aberta. Imaginei que algum colega tivesse esquecido de trancá-la direito. Então, fechei de novo. Na noite seguinte, ela apareceu aberta outra vez. Perguntei para o pessoal do turno, da tarde, se alguém a tinha deixado assim por algum motivo. Mas todo mundo negou. Chequei a fechadura com minhas próprias mãos. Cheguei até a pedir para trocar o cilindro da fechadura, achando que poderia estar com defeito, mas nada mudou. A vitrine continuou se abrindo sozinha, sempre de madrugada, sem que ninguém tocasse nela. O que mais me inquietava não era só ela abrir, mas cada vez havia um objeto fora do lugar. Uma lata de fórmula fora da prateleira, uma mamadeira virada ao contrário, um cobertorzinho amarrotado em cima dos outros. Pequenos detalhes que se repetiam, e quando você está sozinha num lugar assim por tantas horas, começa a duvidar se está mesmo vendo aquilo. Depois de algumas semanas, o gerente decidiu instalar uma câmera pequena apontada direto para a vitrine. A ideia era gravar todo o plantão noturno e ver se alguém estava pregando peça ou se havia algum problema técnico. A câmera funcionava direitinho e até deixaram um monitorzinho no escritório dos fundos para eu acompanhar ao vivo. Mas não adiantou. Na primeira vez que conferimos a gravação depois de a vitrine aparecer aberta de novo, o vídeo simplesmente tinha parado de gravar por volta da 1h da manhã. E só recomeçava perto das 1h30. Isso aconteceu não uma, mas várias vezes. Mesmo trocando a câmera, era a mesma coisa. Só mudava o minuto exato do corte, mas sempre naquele intervalo da madrugada. Comecei a sentir que algo não estava certo, e não falo isso porque esteja me enganando. Nunca fui de acreditar fácil em coisa sobrenatural, mas há momentos em que o corpo reage antes da mente. Toda vez que me aproximava daquela vitrine depois da meia-noite, sentia um ar mais gelado do que no resto da loja, como se o cantinho ali fosse mais denso, mais pesado. Numa dessas madrugadas, já no final do turno e fazendo o fechamento do caixa, entrou um cliente de sempre, um senhor mais velho, motorista noturno que aparecia de vez em quando para comprar café ou cigarros. Enquanto ele passava o cartão, perguntou se já tinham me contado a história do consultório que ficava ali antes de a farmácia. Eu disse que não. Ele me olhou como se estivesse pensando se devia ou não me contar, mas no fim acabou falando. Disse que muitos anos atrás, antes de construírem o supermercado e a galeria, ali existia um consultório médico. Um consultório antigo, daqueles onde o médico fazia de tudo, até parto. E que uma vez, segundo o que se comentava, uma moça jovem apareceu correndo lá com o bebê nos braços, desesperada, procurando ajuda porque o bebê mal conseguia respirar. O médico atendeu, mas algo deu errado ou talvez já fosse tarde demais. O bebê morreu ali mesmo. A história que mais circulava era que a criança tinha se engasgado e o médico demorou para socorrer. Teve gritaria, acusações. Diziam que a mãe perdeu o controle, gritava feito louca, amaldiçoava o lugar. Dizia que o filho dela não estava morto, que ele só estava dormindo. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ela depois. Meses depois, o consultório fechou e com o tempo demoliram tudo para levantar a farmácia. Não sei se a história desse senhor é verdadeira, nem se tem ligação com o que acontece com a vitrine. Mas depois daquela noite, comecei a perceber outras coisas. Às vezes, enquanto eu estava na sala dos fundos conferindo o estoque ou fechando o caixa, parecia ouvir um gemido baixinho, como se alguém estivesse com dificuldade para respirar.
Ia ver e não tinha ninguém. Outras vezes ouvia um barulho seco, como se alguém empurrasse uma caixa dentro das prateleiras. Em mais de uma ocasião, os produtos de bebê apareciam jogados no chão, mesmo com a vitrine ainda trancada. Mas o mais estranho aconteceu numa sexta-feira. Uma colega do turno da manhã ficou para cobrir parte da madrugada porque um funcionário tinha se afastado doente. Eu estava na sala dos fundos quando ouvi ela gritar meu nome. Saí correndo e encontrei ela pálida, tremendo, parada na frente da vitrine. Disse que tinha ouvido um choro baixinho, bem baixinho, como o de um bebê vindo de frente da vitrine, e que quando se aproximou, ouviu de novo. Mas não era do sistema de som ambiente nem de rádio nenhum. Era como se viesse dali, de dentro. A gente olhou, mas não tinha nada. Não julguei ela, não. Já fazia algumas noites que eu também tinha ouvido algo parecido, mas não quis comentar antes. Era um chorinho fraco, cortado, como se viesse de longe. Não tinha criança na farmácia, não tinha música de fundo, nada que explicasse aquilo. Depois disso, ninguém queria mais mexer naquela área da vitrine, nem para limpar, nem para arrumar os produtos. A própria gerente mandou a gente evitar aquele corredor de madrugada, oficialmente por segurança. Mas todo mundo sabia que o motivo era outro. O tempo passou, as gravações da câmera continuavam falhando, e a vitrine seguia aparecendo entreaberta de vez em quando, mesmo sem ninguém tocar. A empresa chegou a mandar fazer revisão elétrica, trocaram até o sistema de venda ali perto, achando que podia ser isso. Mas nada mudou. O que mudou mesmo foi meu jeito de ficar lá. Comecei a evitar ficar sozinha. Sempre dava um jeito de ter alguém comigo no plantão. Mesmo em dupla, já me sentia menos vulnerável. Até hoje continuo trabalhando na mesma farmácia. Sei que tem quem não entenda, mas a gente precisa do trabalho, tem contas para pagar e no fim acaba se acostumando até com o que não consegue explicar. Mas toda vez que passo por aquele corredor, sem querer acabo apertando o passo. E ainda acontece, viu? Não é toda noite, mas é frequente. Sempre de madrugada, sempre do mesmo jeito. O vidro da vitrine entreaberto, algum produto meio fora do lugar, como se alguém ou alguma coisa tentasse pegar algo e não conseguisse. O mais estranho foi há algumas semanas, quando contrataram uma menina nova, bem jovem, primeiro emprego dela. Ela fez um treinamento rápido, foi colocada no caixa e acabou ficando responsável justamente pelo setor de bebê. Dei um aviso discreto, só para ela não ficar muito tempo naquele corredor durante a madrugada. Ela agradeceu, mas não perguntou mais nada. 3 dias depois, pediu demissão. Só deixou uma notinha dizendo que tinha visto alguém refletido no vidro da vitrine. Alguém que estava bem atrás dela, mas que, quando virou para olhar, não tinha ninguém. Eu não sei o que tem naquele lugar. Não tenho provas nem explicações. Só sei que tem algo ali que não foi embora. Talvez não seja um espírito, talvez seja só uma repetição de algo que nunca foi resolvido. Mas o fato é que, desde aquela primeira noite em que ouvi o som estranho, nunca mais fui a mesma. Tem noite que eu fico olhando o corredor de longe, com a cabeça meio vazia, e a sensação de que a qualquer momento a vitrine não vai só abrir, algo vai sair dali. E se isso acontecer, eu espero de verdade não estar sozinha para ver. Me chamo Carlos Lima. Tenho 28 anos e há pouco mais de 3 anos trabalho no turno da noite, em uma farmácia 24 horas aqui em São Paulo. Não é o trabalho dos meus sonhos, mas me proporciona estabilidade, um certo alívio financeiro e me dá tempo para terminar meus estudos durante o dia. A maioria das noites passa tranquila, sem grandes surpresas. A clientela diminui bastante depois da 1 da manhã. E, entre arrumar os estoques, atender os pedidos e conferir os produtos, o tempo vai passando rápido. No entanto, decidi escrever isso e compartilhar, porque o que aconteceu comigo neste lugar não tem uma explicação clara. E embora tenha tentado não pensar muito sobre o assunto, há algo que me marcou, algo que, por mais que eu queira guardar no fundo da memória e simplesmente esquecer, não consigo deixar para lá. Comecei a perceber as coisas estranhas durante meu 2º ano de trabalho na farmácia. Era uma daquelas madrugadas calmas em que só tínhamos vendido uma garrafinha de água e um remédio genérico.
Eu estava na parte dos fundos organizando umas caixas quando ouvi o clássico bip do leitor de código de barras, aquele som que só toca quando alguém passa um produto na caixa. Achei que algum dos meus colegas estivesse verificando algo no sistema, mas ao ir até o balcão, percebi que estava completamente sozinho. Fui até o monitor do sistema de ponto de venda e lá estava. Às 2h17 da manhã, a caixa número 3 havia registrado o escaneamento de um produto, mas fisicamente não havia ninguém ali. Não havia nenhum cliente, nenhum colega por perto, ninguém. Achei que fosse algum erro, ou até que eu tivesse me confundido. Então, não dei muita importância. No entanto, no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa na mesma hora. E depois novamente, sempre na caixa número 3. Comecei a sentir uma sensação desconfortável, aquela sensação de que algo não se encaixava, algo que se repetia sem explicação e por dentro eu sabia que não era normal. Revisei o sistema com o gerente que me ajudou a resetar os registros. Verificamos sensores, leitores e tudo o que nos veio à mente. Nada parecia estar errado. Tudo indicava que o scanner estava funcionando corretamente, mas simplesmente não havia ninguém ali quando o sistema registrava o produto. Uma noite, por curiosidade, fui até o monitor de segurança. Voltei exatamente a 2h17 da madrugada. Lá estava a imagem da caixa número 3, vazia. Nenhuma sombra, nenhum movimento, nada que pudesse justificar o que o sistema estava marcando. Era como se algo invisível tivesse passado um produto pela frente do leitor. Um código escaneado por uma mão que não estava lá. Demorei alguns segundos para processar aquilo. Não senti medo como nos filmes. Foi mais uma incomodidade gradual, uma sensação na pele. Como quando você descobre algo que preferiria não ter descoberto. Tentei deixar para lá, ou pelo menos tentei. Até que, numa noite, enquanto estava na parte dos refrigeradores, um cliente se aproximou e me perguntou se eu poderia ajudá-lo a encontrar um produto de higiene. Fui até lá com ele e, durante o caminho, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele me perguntou se era verdade a história da mulher que morreu e apareceu por aí à noite. Eu não fazia ideia do que ele estava falando e ele percebeu. Então ele me contou que anos atrás, uma mulher tinha caído no chão da loja, sofrido um infarto, e os funcionários tentaram ajudá-la, mas não havia muito o que fazer. Isso não era segredo para ninguém, até saiu nos jornais locais na época. O homem apontou o exato local onde a mulher tinha morrido e indicou para a caixa número 3. Ele me contou que alguns funcionários comentavam que aquela caixa estava carregada. Sempre acontecia algo estranho ali. Até os sistemas paravam de funcionar direito. Quando terminei meu turno naquela noite, a primeira coisa que fiz foi procurar na internet. E sim, lá estava. Uma notícia de mais de 10 anos atrás. Uma mulher com cerca de 60 anos havia entrado de madrugada para comprar algo para dor. Não chegou a dizer nada. Desabou na frente da caixa número 3 e dizem, morreu na hora. No dia seguinte, perguntei a uma colega mais antiga se ela sabia de algo sobre isso. Ela me olhou com uma expressão difícil de descrever e me disse que o gerente tinha nos proibido estritamente de falar sobre o assunto, que uma vez tinham tido problemas com uma funcionária que começou a se assustar e acabou pedindo demissão. A empresa não queria que esse tipo de coisa se espalhasse, por razões óbvias. Ela me aconselhou a não fazer mais perguntas se eu quisesse continuar no trabalho. Não falei mais sobre o assunto com ninguém, mas comecei a perceber que os novos nunca usavam a caixa 3. Mesmo quando as outras duas estavam ocupadas, preferiam esperar. Ninguém dizia isso diretamente, mas parecia ser uma regra não escrita. Uma noite, uma das meninas que estava lá há pouco tempo decidiu usar a caixa, porque estava mais perto da área do gel antibacteriano e não queria deixar o cliente esperando. Naquela madrugada, enquanto estávamos fazendo a limpeza no final do turno, perguntei a ela se tinha percebido algo estranho. Ela disse que não, mas que, quando o cliente foi embora e ela ficou sozinha na caixa, sentiu um calafrio muito forte, como se algo estivesse subindo pelas pernas. Ela me contou isso como se não fosse nada demais, mas no olhar dela havia algo, como se fosse mais do que parecia. Os dias passaram e eu já estava acostumado com aquele registro na tela, sempre às 2h17,
sempre naquela caixa. Uma madrugada decidi ficar ali parado, bem em frente à caixa, para ver se algo acontecia. Não vi nem senti nada, mas ouvi o bip. Ouvi bem ali, bem na minha frente, na hora em que o scanner deveria disparar. A tela não se ativou, mas o som foi claro. O leitor emitiu o mesmo bip de sempre, mas não havia ninguém, só eu. Não sei se o que mais me inquietou foi aquilo ou se foi a certeza de que, em algum plano que não conseguimos entender, algo ainda se repetia todas as noites, sem falhar, como um eco preso naquele ponto exato da loja. Nunca vi a mulher. Se é, que era ela. Nunca ouvi uma voz, nunca vi uma figura, nunca senti uma presença. Mas desde então passei a evitar aquela caixa. Evitava até para fazer a limpeza. Mesmo quando me tocava ficar do lado de lá do balcão, não era medo. Era algo mais profundo, uma espécie de respeito, uma linha que eu entendi que não devia cruzar. Já se passaram vários meses e tudo continua igual. A caixa se ativa sozinha, o sistema registra e depois apaga como se nada tivesse acontecido. Alguns colegas novos zombam, outros simplesmente fingem que nada acontece. O gerente, por sua vez, continua negando tudo, como se não visse no sistema também. Eu continuo lá, fazendo meu trabalho como todos, mas toda madrugada, quando vejo o relógio marcar 2h16, desvio o olhar da tela. Respiro fundo e me afasto dali. Não tenho como explicar o que acontece. Também não tenho provas que convenceriam alguém que duvida. Mas eu sei o que vi, sei o que ouvi. E principalmente, sei que aquilo nunca foi embora.